Convido a igreja a estender as mãos para cá. Bondoso Deus, em nome de Jesus, peço que o Espírito Santo possa usar o pastor Danielson para falar com a igreja hoje. Que venha até nós uma palavra, Senhor, de sabedoria, uma palavra de ânimo, de consolo, uma palavra, Senhor, que venha nos ensinar, nos exortar. Que ninguém saia daqui como chegou, mas que essa palavra venha ao encontro aos nossos corações, transformando nossas mentes e nossas vidas. Abençoa-nos essa manhã, Senhor, dá-nos o conhecimento que a gente necessita, em nome de Jesus. Amém. 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 Igreja, antes de sentarem, convido a abrir na primeira carta aos Coríntios, no Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, e nós vamos ler só 2 versículos desse capítulo 8, o versículo 5 e o versículo 6. Também eu vou estar fazendo uma ligação entre o salmo que a pastora Keila dirigiu, que é o salmo de número 20. Ainda vou estar fazendo uma ligação com essas 2 leituras. Depois eu explico o que é o versículo 8. Vamos primeiro ler 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Depois eu contextualizo da onde foi tirado esses 2 versículos. 1 Coríntios 8, 5 e 6 diz assim: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela Tua palavra que nos sustenta, que nos limpa, que nos orienta. Revela, Senhor, conforme a oração da Tua serva, revela o Espírito e vida por trás dessa letra, para que a Tua igreja seja edificada e glorifique Teu nome, não só nessas paredes, dentro dessas 4 paredes, mas também, Senhor, em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode sentar. A pastora Keila estava nos dirigindo na leitura do Salmo de número 20, e se vocês prestarem atenção no que foi lido, o Salmo de número 20, tem o versículo 7 e 8 que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em nome do nosso Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Até ontem, quando eu estava ministrando essa palavra em São José, até eu esqueci de falar de um termo aqui, que é o termo levantamos. Então, assim, nós temos que entender o que quer dizer. A Bíblia fala sempre, quando a Bíblia foi escrita, isso aqui era uma canção que era cantada. O Salmo 20 era uma canção que era cantada nos cultos, que nem nós temos o binário, que nem nós temos o cancioneiro. No Antigo Testamento eles tinham o livro de Salmos. O livro de Salmos era o cancioneiro deles. O livro de Salmos era o inário deles. E esses letras de Salmo é uma canção. E eles cantavam de maneira que eles entendiam o que estavam falando. E hoje a gente fica pensando, o que significa? Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros. A roda era a grande invenção do período no início da história, e durante todo o período da história, do início da história, a roda foi a grande máquina. A roda movia moinhos, a roda movia principalmente moinhos, mas puxava água. A roda era usada para transporte. A grande máquina era a roda. E eles transformaram a roda num objeto de guerra, que era chamado carro. O carro, não é que nem os nossos carros, eram movidos a cavalos ou eram movidos a camelos. Em países ricos, os carros podiam ser movidos até elefante. Então, a roda era uma grande forma de batalha, porque as rodas tinham dente, as rodas tinham flechas,
né? E o carro era usado para avançar no território inimigo. E outros confiavam nos cavaleiros. Os cavalos dos cavaleiros eram cavalos treinados para entrar no meio da batalha, né? E com os cavaleiros com espadas, iam passando espada, também tinha um tipo de clava que eles usavam com pontas, e os cavaleiros iam passando no meio, né? e derrotando seus inimigos. Diante das dificuldades da vida, é isso que essa canção, que o Salmo 20 está dizendo. Diante das dificuldades da vida, quando a gente está passando por uma batalha, quando a gente está passando por algum tipo de angústia, quando a gente está passando por uma situação afetiva, de incerteza, no que nós confiamos? Em que nós depositamos a nossa confiança? Hoje dizer, uns confiam em carro, está dizendo, uns confiam na tecnologia e no poder econômico. Porque um carro precisa de muito dinheiro para ser construído. E é uma tecnologia, né? A roda era uma grande máquina. Hoje em dia nós temos máquinas, mas ainda hoje a roda continua sendo uma grande máquina. Se for olhar todo o maquinário agrícola, toda ele é feito em cima de rodas. Rodas que puxam correia, né? Então, assim, a roda continua sendo uma grande máquina. No que a gente confia quando a gente está aflito? Se a gente confia em carros, ou seja, a gente confia na tecnologia, a gente confia no dinheiro, ou será que a gente confia em cavalos, ou seja, na força bruta, na coragem individual? O carro é um conjunto, né? Tecnologia, poder econômico, cavalo é a força bruta individual. A gente confia numa pessoa que vai nos dar vitória, um cavaleiro que vai lá na frente sozinho, vai derrotar uns 300 pessoas e vai nos livrar. A gente confia na nossa coragem, a gente confia na nossa força, na nossa inteligência. Então o cavalo significa a força individual e o carro significa o poder econômico e a tecnologia. No que nós confiamos quando a gente está em crise? Deus. É essa a resposta. Uns confiam no poder econômico, outros confiam no poder individual, no poder político. Mas nós nos gloriamos, nós referenciamos, a nossa referência, a nossa confiança está no Senhor. E daí o Salmo 20 vai dizer no versículo 8, eles, ou seja, aqueles que confiam em carros e cavalos, ou seja, aqueles que confiam no poder econômico, na tecnologia, no poder individual e no poder político, esses que confiam nesses, esses se curvam. Quando a gente está deprimido, a gente chega a ficar com a cabeça para baixo, se curvam e caem. Por que quem confia em carro e cavaleiro? Por que quem confia nas coisas do mundo? Então, resumindo, carro e cavaleiro é forças do mundo, força econômica, tecnologia, força política, força individual de cada um. Aqueles que confiam em carros e cavaleiros, esses se curvam, ou seja, se decepcionam, se frustram, porque não existe nada nesse mundo que garanta nada. Estava conversando com uma colega de trabalho, eu dou supervisão para ela, e ela estava falando da medicação que os pacientes dela tomam, e eu estava explicando para ela, né, eu sou supervisor dela, e eu estava explicando para ela que não existe nenhum, não foi inventado ainda, e até ontem a gente estava falando isso no gabinete, né, eu estava repetindo a mesma coisa, não existe, não foi inventado, não foi descoberto nenhum remédio que cure nada. Os remédios não curam, os remédios só ajudam. Então, assim, não adianta só tomar remédio. Se tu confiar 100% no remédio, na tecnologia, o remédio seria um carro, né? Na tecnologia, tu vai se frustrar. Da mesma maneira, se tu confiar na força de um cavalo, ou seja, no poder individual, se tu confiar no nome de uma pessoa, seja o pastor da igreja, seja o prefeito da cidade, seja o governador do estado, seja o presidente da república, se seja um líder religioso que está na mídia e que diz, esse é o homem de Deus, essa é a voz de Deus, se tu confiar nesse poder individual do mundo, tu vai se frustrar, vai se curvar, vai se decepcionar,
e pode até cair, porque seguindo o poder do mundo, tu vai acabar indo para a maldição. A palavra do Senhor diz que existem só 2 caminhos, não existe um terceiro. Ou tu segue o mundo, ou tu segue Deus. Se tu se firmar a tua confiança no poder individual, ou no poder econômico, no poder político, na tecnologia, ou na tua própria força, tu vai se decepcionar, tu vai se frustrar, e é bem provável que tu se perca a tua salvação, cair a perder a salvação. E o que eu não chamei atenção ontem, mas chamo atenção hoje para vocês, glória a Deus, que diz no mesmo versículo 8, diz, mas nós quem? Aquilo que vocês responderam, nós que não depositamos nossa confiança em carros e cavalos, nós que não depositamos nossa confiança nas forças do mundo, porém, ou seja, ao contrário desses, nós nos levantamos e permanecemos em pé. Não quer dizer que a gente não vai se decepcionar. Não quer dizer que a gente não vai se frustrar temporariamente. Não quer dizer que a gente não vai se sentir fraco temporariamente. Mas nós não vamos permanecer curvados. Nós vamos nos levantar e vamos permanecer de pé. Porque Deus é conosco. E a palavra de Deus diz em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente pode se decepcionar, de repente, por uma questão política que o país está vivendo? Podemos. A gente baixa um pouco a cabeça, daí a gente lembra, peraí, mas eu estou com Deus. Opa, me levantei. A gente pode se decepcionar com um diagnóstico ruim que o médico nos dá? Pode. O médico fala um diagnóstico e diz, olha, esse caso é difícil. E daí tu curva a cabeça, esse caso é difícil. De repente tu lembra, peraí, mas eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Me levanto, permaneço de pé. Porque nossa glória não está nas coisas do mundo. Nossa glória não está em carros nem cavalos. Nossa glória está em Deus. A gente precisa entender isso. E aí que eu faço essa ponte entre o Salmo 20 e 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Aqui, Paulo está explicando para a igreja de Corinto que não é para a gente se preocupar com essas crendices que as pessoas fazem. Não pode comer carne na sexta-feira. O capítulo 8 está falando disso, depois tu lê em casa. O capítulo 8 está falando disso. Não pode comer carne na sexta-feira santa. Não pode comer carne de porco. Não sei o que, porque isso... Está dizendo, não importa. Não importa, isso não tem valor. O que tem valor, diz a palavra, a gente saber em quem nós depositamos a confiança. Então aqui está falando a mesma coisa que no Salmo 20. Essas pessoas que se apoiam em crendices, que apoiam em superstições religiosas, vão se frustrar. Vão se frustrar. Mas aqueles que se apoiam na palavra de Deus, esses vão permanecer de pé. E aqui diz assim, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer dizer, não são deuses, mas se colocam no lugar como se fossem. Existem alguns que se colocam no lugar como se fossem deuses. E aqui é interessante o que Paulo fala hoje, o Espírito Santo para nós, quer no céu ou sobre a terra. Quem é que se faz de Deus estando no céu? Aqui quer dizer mundo espiritual. Que tipo de espírito se passa por Deus? Os demônios. Os demônios fazem de conta que no espiritismo os demônios vão fazer e vão dizer, olha, eu sou um espírito do teu antepassado, do teu bisavô, e vim aqui para te ajudar. E daí tu dá ouvido para esse espírito. É um espírito de engano. É um espírito de engano. Ou na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, os orixás, os exus, os preto velhos, né? Daí assim, eles chegam lá, os demônios chegam e dizem assim, não, eu sou um orixá, eu sou mediador entre tu e Deus, tudo que tu pedir para mim eu vou fazer. E as pessoas caem nesse engano, porque eles estão se dizendo deuses. Me perdoe, porque eu sei que aqui na nossa região existe uma tradição católica muito forte, da qual eu fui seminarista católico, eu fui coroinha, eu fui líder do louvor da igreja católica,
Eu fui catequista da Igreja Católica. Eu fui membro presidente da Legião de Maria Jovem no Rio Grande do Sul. Então, quando eu falo da Igreja Católica, eu não estou falando de alguma coisa que eu vi na internet, não estou repetindo, papagaiando coisas. Meu pai é católico, né? Meu irmão mais velho, meus 2 irmãos mais velhos são católicos. Então, eu não estou falando de algo que eu ouvi falar, eu estou falando da minha vida, tá? E eu não estou ofendendo ninguém. Mas também achar que um santo, e eu não estou questionando se existem santos. Sim, existem, a Bíblia diz. E nós somos chamados a ser santos. E quem determina a santidade não é voto de Roma, né, para dizer fulano de tal é santo, Beltrano é santo. Quem determina a santidade é Deus que determina. E nós somos chamados todos a sermos santos, a sermos um povo santo. Então eu não estou aqui questionando se existe santo. Eu estou dizendo que essas pessoas que pensam que o santo pode ouvir a oração, e essas pessoas que pensam que o santo leva a tua oração para Deus, estão enganadas. Os santos não fazem isso. Os santos estão descansando. Né, irmã Márcia está hoje bem, estou vendo, está bem cansada. Muito cansada, estou. E com dor, né? Então, por isso, tá certo, tem que ficar sentada mesmo, né? Para aliviar a dor. Sabe o que os santos estão fazendo hoje? Os santos estão descansando e fazendo culto para Deus. É isso que os santos fazem. Se Deus permitisse, e Deus não permite, que eles ficassem ouvindo nossas queixas, eles nem iam aproveitar o céu. Ou alguém consegue aproveitar o dia de descanso se o celular não para de tocar com problema? Quem é que consegue aproveitar o dia de descanso se ficou todo o tempo o celular dizendo: deu problema aqui, quebrou não sei o que, veio aqui para me ajudar? Então Deus tirou o celular de todo mundo lá de cima para nós não incomodar eles. Eles estão lá descansando e fazendo culto. São essas 2 tarefas que os santos têm. Eles não estão ouvindo nossas orações. Eles estão descansando e estão fazendo culto. Estão cantando. O trabalho deles hoje é cantar para Jesus. Essa é a tarefa deles. Não é a tarefa deles ouvir nossas orações. E Deus não permite isso. Mas alguns chegam a achar, construir imagem, se curvar diante de imagem, fazer culto para a imagem, acender vela para a imagem, tratando aquela imagem como se fosse Deus. Aqui a Bíblia diz: alguns se dizem deuses sobre o céu, os espíritos guias, os orixás e as imagens de santos. Outros se dizem Deus sobre a terra. Outros glória a Deus, aleluia. Eu não entendo muito de maquinário, já tudo roda, né? Mas acho que ele vai estragar toda a grade, assim. Devia ter que levantar, vai estragar toda a grade, assim. Mas Deus abençoe. Mas vamos lá. Uns se dizem deuses sobre a terra. Quem é que se diz Deus sobre a terra? Vocês conhecem alguém que é muito rico, e porque achar que é muito rico, por ser muito rico, acha que é dono da vida das pessoas, que tem direito de uma coisa e de outra, que pode mandar e desmandar, que pode dizer o que os outros têm que fazer ou não fazer, porque a pessoa tem muito dinheiro. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo, uns que se acham deuses sobre a terra. Talvez vocês conheçam, por exemplo, pastores, bispos, apóstolos, que acham que são dono da vida das pessoas, que dizem que todo o dinheiro que tu ganha. Eu já conheci pessoalmente a pastora Keila também, um pastor assim, que pegava todo o dinheiro da oferta e usava para ele. Por quê? Porque eu sou ungido do Senhor. E mandava e desmandava toda a igreja trabalhando, suando, e ele, sério, literalmente, deitado numa cama, deitado numa cama, um fazendo massagem, outro fazendo as unhas das mãos, e um outro terceiro fazendo as unhas dos pés. Sério. Pastora Keila, não me deixa mentir. Se eu não estiver mentindo, pode dizer. Só não. Para onde
vocês devem ver, assim, líderes religiosos que acham que são donos de Deus, que dizem o que Deus tem que fazer, que mandam, querem mandar em Deus, e chegam na televisão, e chegam na rádio, e dizem, não, porque Deus vai fazer, porque não sei o quê, e o povo, oi? Eu determino, porque Deus não sei o quê, porque Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada, Ele é soberano, mas tem gente que se acha Deus. Vocês devem também conhecer algum político que abusa do poder político dele. Né, que seja um vereador, prefeito, seja um deputado, um governador, seja um senador, um deputado federal, seja um ministro, seja um presidente, seja um ministro do Supremo, sei lá, pessoas que têm poder político e abusam do poder, se acham deuses na terra. Aqui a palavra de Deus nos diz, ainda que uns se digam deuses no céu, os santos, os orixás, os guias do espiritismo, ainda que outros se digam deuses na terra, os políticos, as pessoas muito ricas, os líderes religiosos falsos, os lobos, né? Jesus chama de lobo, quem abusa do poder religioso. Todavia, porém, excluindo isso, para nós quem? Os que conhecem a palavra de Deus. Metodista que não conhece Bíblia não é metodista. Sabem por que as pessoas se envolvem com religião falsa e acreditam nos falsos profetas e acreditam nos falsos apóstolos? Porque não leem a Bíblia. Se tu ler a Bíblia, se estudar a Bíblia, se tu participar do discipulado, vai ser muito difícil tu ser enrolado por um falso profeta. Nós, todavia, para nós que conhecemos a Bíblia, há um só Deus, o Pai de Jesus Cristo. Há um só Deus. E um só Senhor. Ou seja, Senhor é aquele que a gente obedece. Quer saber? Eu não vou perguntar para vocês. Vocês se perguntem para vocês mesmos. Vamos descobrir quem que é o Senhor de vocês? Pensem e respondam para vocês mesmos. Para quem tu não quebra compromisso? Para quem tu não quebra compromisso? Tu pode quebrar compromisso, desfazer compromisso para outras coisas, mas para uma determinada situação não. É para o trabalho? É para uma pessoa que tu jamais quebra compromisso? Ou é para a obra de Deus? Daí tu vai saber quem é o teu Senhor. Senhor é aquele que a gente obedece. Para o nosso Senhor, a gente não quebra compromisso. A gente pode dizer assim, desfazer compromisso com tudo, menos com o nosso Senhor. Quem for nosso Senhor. Então tu quer saber quem é o Senhor da tua vida? Pensa. Quem tu jamais quebra compromisso? Se está marcado para te ter um encontro com essa pessoa, tu não desmarca. Se está marcado para te ajudar essa pessoa numa tarefa, tu não desmarca. Quem? Esse é o teu Deus. Esse é o teu Senhor. Senhor é aquele que tu obedece. Há um só Senhor. Para nós que conhecemos a Bíblia, há um só que a gente deve obedecer. Jesus. Ah, pastor, quer dizer que a gente não deve obedecer às autoridades? Claro que deve. Com toda certeza. Está em Romanos capítulo 13, claramente, que nós devemos honrar todas as autoridades. Todas elas. A gente não está honrando uma pessoa, entende? Mas a gente está honrando aquele lugar de autoridade que ela está. A gente não está honrando fulano de tal que é prefeito. A gente está honrando o posto de prefeito que essa pessoa está ocupando. A gente não está honrando fulano de tal que é juiz. Não, a gente está honrando o posto de juiz. A gente não está honrando o Danielson, a Keila, que são pastores. Não, a gente está honrando a função de pastor. A gente deve obedecer às nossas autoridades em tudo, exceto, menos, se o que ela está mandando contraria a palavra de Deus. Daí a gente tem que escolher. Se uma autoridade tua, a não ser que essa autoridade seja teu Senhor. Se essa autoridade for teu Senhor, isso não vale. Mas se Jesus for o teu Senhor,
e uma autoridade, pode ser eu mesmo, eu, pastor, mandar vocês pecarem, se eu sou autoridade, vocês têm que me obedecer. A Bíblia diz que vocês têm que me obedecer, enquanto eu estiver na posição de Senhor. E vocês vão me obedecer. Mas, se eu mandar vocês pecarem, vocês vão me desobedecer. Porque a palavra diz, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se o prefeito mandar vocês pecar, vocês desobedeçam. Se o patrão de vocês mandar vocês pecar, desobedeçam. Porque é melhor obedecer a Deus. É nesse momento que a gente define quem é o nosso Senhor. O Senhor é aquele que a gente obedece. Jesus está dizendo, sede santo como o vosso Pai é santo. E o teu outro líder humano está mandando tu mentir, está mandando tu ser agressivo, está mandando tu prejudicar os outros, tu vai ter que decidir quem tu obedece. Aquele que tu obedecer, esse é o teu Senhor. Para nós, há um só Senhor, Jesus Cristo. E deixa eu explicar uma coisa. Um só Deus, o Pai de Jesus Cristo, de quem são todas as coisas. Vocês estão vendo tudo que está em volta? Olhem de noite para o céu e olhem a quantidade de estrelas. Se vocês são que nem eu, que gostam de estudar astronomia, não é astrologia, gente. Astrologia é feitiçaria, é pecado. Né? Astronomia, estudar os astros e tal, como funcionam. Vocês vão ver a grandiosidade. Quanto mais o pessoal diz assim, não deve estudar ciência porque se torna ateu. Quanto mais eu estudo ciência, mais eu vejo a grandiosidade de Deus. Como Deus é grande. E tudo foi Ele que fez. Tudo foi Ele que fez. E sabe para quem que Ele fez tudo? Eu e a pastora Keila não temos filhos ainda, mas nós temos um afilhado. Né? E a gente vai viajar para trabalho mesmo, a gente chega num lugar e de repente a gente passa por nós assim, isso o Matias ia gostar. Sabe? A gente não sabe, a gente quer comprar uma coisa para o Matias. A gente só vai para a casa da família da minha irmã, que é a nossa comadre, a gente só, muito poucas vezes, né? Então vai acumulando às vezes os presentes. Vai acumulando os presentes lá em casa, quando a gente chega, a gente dá um, dá dois, dá três. Né? Por quê? Porque nós amamos aquela criança. Nós queremos o bem dela, sabe? E quem é o pai? Vocês que são pais, vocês que são mães, ou vocês que têm afilhados, quem é o pai que não quer o melhor para o seu filho? Deus só tem um filho. O nome dele, Yeshua. Né? A gente conhece por Jesus, que é a transliteração de Yeshua. Yeshua em hebraico, Jesus em português. Deus tem só um filho. E Ele dá o melhor para ele. E Ele resolveu dar um presente para Jesus. Sabe qual foi o presente que Ele deu para Jesus? O universo. Ó filho, fiz para ti. O universo é teu. Presta atenção no que Jesus fez. Ele viu que o ser humano estava se desviando. E Ele veio para a terra, morreu no nosso... voltou a lembrar das coisas que Deus já tinha falado através dos profetas. Morreu no nosso lugar. E Deus disse assim, olha, eu estou te dando o universo. E um dia eu vou pegar e também vou te dar uma grande festa. Aqui na nossa glória. Daí Jesus, rapidinho, veio para a terra. Nos ensinou o caminho certo. Pagou o preço dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então Ele morreu no nosso lugar e voltou lá para cima e disse, Pai, eu quero dividir o teu presente com os meus irmãos. Mas filho, eu só tenho um filho. Essa conversa não existe, eu só estou tentando explicar como foi. Eu só tenho um filho. E Jesus vai dizer, aquele que tem um filho, tem a vida. E Jesus chamou a nós, seguidores de Jesus, de irmãos. Ele disse, já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. E quando Ele ressuscitou, Ele disse, vai e